Olá, Mulheres no Espelho, mais uma vez aqui para nós falarmos, meditarmos a respeito de um assuntozinho da nossa vida que faz parte do nosso cotidiano. Antes disso, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo, que ainda não curtiu o nosso canal, que vai lá, curte, ativa o sininho para que você possa ser notificado toda vez que eu estiver publicando um vídeo aqui. Também eu peço a você que, se for possível, se você puder, se você gostar dos nossos vídeos, que você vá selecionando e possa compartilhar com outras pessoas, com seus amigos, familiares, e assim nós juntos vamos podendo divulgar um pouco da palavra de Deus, que é tão importante e tão preciosa para nossas vidas, amém? Muito bem, hoje eu gostaria de meditar com vocês em um texto da palavra de Deus e a respeito de um assunto, de um tema que para nós assim parece já muito discutido, muito falado e parece até que nós já tiramos de letra. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, né? Algumas traduções da Bíblia intitula esse texto de o juízo temerário é proibido, né? Ou seja, o juízo perigoso, o juízo arriscado, né? É proibido. Muito bem, aqui o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, a partir do verso 1: não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Muito bem, que o Senhor nosso Deus nos faça entender e compreender a mensagem que Ele quer nos transmitir com esta palavra, que Jesus Cristo quis nos ensinar com essa palavra. Podemos tirar sempre vários ensinamentos, né? Às vezes nós tiramos vários ensinamentos de um mesmo texto, não é verdade? Mas esse texto aqui é muito interessante nós observarmos que ele fala aqui de duas coisas principais. Primeiro, ele mostra pra gente que nós não temos o direito de julgar as pessoas. Ele diz, olha, não julgueis, né? Não julgueis, para que não sejam julgados também. E mais pra frente ele diz assim, né? Ele fala, porque vê você o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu. Nós poderíamos traduzir isso, por que você olha as falhas, o defeito do seu irmão e não repara nas suas próprias falhas, nos seus próprios defeitos? Sabe, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo nos leva a entender aqui, eu acredito, é que primeiro nós não temos o direito de julgar, e é muito perigoso o julgamento temerário, né? O julgamento arriscado. É muito perigoso a gente olhar para uma situação do nosso irmão, do nosso próximo, né? De uma pessoa qualquer, e a gente querer fazer um julgamento pelo que nós estamos vendo, porque nós não temos a mesma capacidade, o mesmo poder que Deus tem de ver o coração, de ver o interior da pessoa. Então, é uma situação muito perigosa quando nós queremos julgar, porque nós corremos o risco de fazer um julgamento injusto, de sermos injustos com a conclusão que nós chegamos a respeito de alguém e com as atitudes que essa conclusão nos faz ter com relação a uma pessoa, né? Quando nós queremos julgar pela aparência, quando nós olhamos para uma situação e queremos nos colocar no lugar de juiz. Existe uma história muito interessante que a primeira vez que eu ouvi essa história, realmente ela me marcou e eu acho que me deixou marcada para sempre. É a história de uma mulher que estava passando uma situação muito difícil mesmo, e ela fazia parte ali, frequentava, visitava, né, uma congregação, uma igreja, e alguém que tinha por algum motivo uma inimizade, algum descontentamento, né, com um desafeto com o pastor da igreja, né, propôs a essa mulher que apenas frequentava, não tinha ainda uma profundidade na palavra de Deus, e ela chegou lá e propôs a essa mulher que fizesse uma acusação, que afirmasse uma determinada coisa a respeito deste pastor, né, mas na verdade ela era um desafeto com o pastor e queria de alguma forma uma vingança. Então ela pegou essa mulher, colocou dentro da situação e ofereceu para ela ajuda, né, e convenceu aquela mulher de que aquele pastor, ele cometia muitos erros, que precisava ser tirado daquela congregação, daquela posição, mas que alguma coisa precisava ser dito para que as pessoas acreditassem. Então essa pessoa convenceu a mulher de mentir, oferecendo-lhe dinheiro, oferecendo-lhe uma recompensa, e a mulher, na sua fraqueza e na sua situação de dificuldade, acabou aceitando a proposta.
E uma certa manhã de escola bíblica dominical, o pastor estava ali no púlpito falando, né, com as ovelhas, com os membros da congregação, e de repente essa mulher interrompeu o culto e foi até o púlpito e começou a falar algumas coisas, demonstrando que ela e o pastor tivessem um relacionamento extraconjugal. E o pastor tentava de toda forma mostrar que aquilo não era verdade, que aquilo era mentira, mas ela falava com tanta firmeza, com tanta convicção, que despertou uma grande desconfiança, um grande conflito no meio da igreja. E resumindo a história, esse pastor perdeu o ministério, perdeu a esposa e os seus filhos, né? E perdeu, eu acredito assim, que o mais precioso, que perdeu a sua dignidade, né? Ele ficou defamado no meio daquela cidade, no meio do local ali e da congregação onde ele participava e de toda a igreja, de toda a organização da qual ele fazia parte. Muito bem, resumindo a história, esse homem passou a viver fora da cidade, né? Saiu da cidade dele, foi para um lugar bem distante e passou alguns anos, na verdade vários anos, e ele recebeu uma visita de umas pessoas na casa dele, que procuraram por ele, para dizer que aquela mulher que havia o acusado, depois de muitos anos, ela procurou a direção daquela igreja, porque ela pediu que alguém procurasse, porque ela precisava falar, precisava se libertar de um peso que ela tinha nas costas, porque ela estava internada em fase terminal em um hospital com câncer, e ela carregou a vida dela todinha, durante todos aqueles anos, a culpa de ter feito aquela acusação ao pastor, né, que ela sabia que era mentirosa e na verdade ela fez porque ela recebia por aquilo. Então, quando aqueles homens chegaram para procurar o pastor, para dizer que tudo tinha ficado esclarecido, que tudo tinha sido, a mentira tinha sido desfeita, né? Então que eles perdoavam o pastor e que o pastor também pudesse perdoá-lo por algum mal que tivesse causado, então aquele pastor disse para eles, falou assim, realmente eu posso perdoar vocês, né? Eu posso dar o meu perdão a vocês. Agora, infelizmente, o meu casamento, os meus filhos, a minha vida, o tempo que eu perdi de ver meus filhos crescer, de desfrutar do meu casamento com a minha esposa, o ministério que eu perdi, a minha dignidade, a vergonha que eu passei, gente, isso não vai poder voltar atrás, isso não vai poder me ser devolvido aquilo que me foi tirado por causa disso. Então, minha gente, a gente vê que as pessoas, quando viram uma situação, parecia tão verdadeiro tudo aquilo, e eles fizeram imediatamente um julgamento, expulsaram o pastor da congregação, tiraram o pastor do meio deles, a mulher fez um julgamento, acabou com o casamento, e toda essa situação aconteceu por causa de um julgamento temerário, porque as coisas não foram bem analisadas. Então o Senhor Jesus, ele mostra pra gente que para nós como seres humanos é muito perigoso a gente querer fazer julgamento, porque como ele disse para Samuel, como o Senhor Deus disse para Samuel, olha, não julgue, cuidado, não vá pela aparência, né? Samuel queria logo pela aparência de um rapaz, ele queria escolher como rei. Ele disse, olha, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então, gente, olha, na verdade, a única pessoa que pode fazer um julgamento sem nenhum perigo é o Senhor Deus. Toda vez que nós formos julgar alguém, nós corremos o risco de errar e de prejudicar muito aquela pessoa. E a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Por isso Jesus Cristo disse, cuidado, porque com a mesma medida que você julgar, você pode ser julgado também. E uma outra coisa que a Bíblia fala em Tiago 4,12, se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, lá no livro de Tiago 4,12, vai logo depois de Hebreus, diz assim, o verso 12, diz assim, olha, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és tu que julgas o teu irmão? Tu, porém, quem és que julga o teu irmão? Então o Senhor está mostrando para a gente que além de ser muito perigoso, nós fazermos julgamento, também não nos é permitido, porque a posição de juiz, de legislador, só pertence a Deus. A nós sim, se nós quisermos ocupar alguma posição, vamos ocupar a posição de intercessor, de quando nós vemos alguma coisa que nos pareça errado, que nos pareça impróprio na vida de alguém, ao invés de nós apontarmos o dedo e fazer um julgamento, a gente
interceda, a gente ore, a gente tente se aproximar, ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso irmão, mas jamais fazer um julgamento, jamais bater o martelo a respeito do caráter, a respeito da vida de alguém, porque isso tem causado muita destruição. A gente vê aí, né, hoje em dia, com a questão do desenvolvimento da tecnologia, da internet, a gente vê muitas pessoas sendo julgadas, né, por uma coisa que às vezes foi só uma confusão, só uma interpretação errada. Então precisamos tomar muito cuidado com o julgamento, mesmo porque ninguém é perfeito. E você não gostaria, com certeza eu não gostaria, nós não gostaríamos que as pessoas nos julgassem de acordo com as nossas fraquezas. Todos nós somos falhos. Então é o que Jesus Cristo diz. Por que nós queremos, né, julgar o nosso irmão, a fraqueza e a falha do nosso irmão, e não olharmos para nós? Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Sabe por quê? Porque se eu não erro na situação que o meu irmão erra, com certeza eu erro em outra que talvez ele não erre. Então não vamos fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Vamos fazer o papel de amigos de Deus, de servos de Deus, de interceder, de falar a palavra de Deus, de proclamar aquilo que é correto e ajudar as pessoas, né? Tem uma canção de Sérgio Lopes que diz assim: deixe que o amor de Deus entre no teu coração e quando vir o teu irmão sofrer, estende para ele a sua mão. Ele diz: no mundo só se vive uma vez e só se colhe o fruto do que se plantar. E a mão que você hoje ajudar a levantar, vai aprender a amar e um dia vai levantar alguém que pode até mesmo ser você. Então não julgue o seu irmão. Lembre que você também tem falhas. Apenas tente ajudar, mas julgar jamais. Deus é o único que conhece o coração, conhece o interior, e Ele sim faz julgamento justo com você, comigo e com todos à nossa volta. Amém? Deus te abençoe e lembre sempre, há um só legislador e juiz, e esse que pode nos julgar preferiu usar de misericórdia. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor.